Olha, nós tivemos na noite desta segunda-feira um debate entre os candidatos ao governo da Paraíba neste segundo turno, o governador e candidato à reeleição João Azevedo e o seu oponente, o deputado federal Pedro Cunha Lima. O debate foi promovido pela TV Arapuã e eu queria me ater a apenas um ponto no que se refere à educação e mais especialmente ainda no que disse o governador sobre o tema durante o debate. Bom, o quadro que João Azevedo pintou sobre a educação escolar pública da Paraíba é um quadro falso, marcado, tingido, manchado por ilusões. O governador tenta iludir e é provável que iluda muitos, a nós não. Muitos sabem, ou todos sabem, dos sucessivos decretos editados pelo governador durante mais de 2 anos, decretos que foram terríveis, nefastos, criminosos contra a educação escolar pública da Paraíba, inclusive decretos que feriram a Constituição em 2 princípios básicos: a equidade, ou seja, todos são iguais perante a lei, e o direito ao acesso à educação escolar pública. Os decretos do governador simplesmente promoveram o apartheid escolar no Estado. Quem tinha boa condição econômica, ou seja, o estudante que tinha uma boa condição financeira, ela era rico, pôde estudar e estudou com aulas presenciais. O estudante pobre, egresso de famílias humildes, o estudante humilde, negro, pobre, portador de necessidade especial, não pôde estudar. Não pôde estudar com aulas presenciais, nem teve condição, porque o governador não deu essa condição para estudar, para acompanhar as aulas online. Então, simplesmente, o que o governador fez foi algo terrível e nocivo contra a educação escolar pública. Se todos são iguais perante a lei, por que que alguns puderam estudar e outros não puderam estudar? Olha, as consequências disso nós já estamos sentindo. Crianças e adolescentes crescendo analfabetos, jovens mais tarde sem nenhuma perspectiva de passar no concurso público, no Enem, no mercado de trabalho. Então é algo que realmente fere a sociedade, porque aumenta o abismo entre a educação escolar dos pobres e a educação escolar dos ricos. Traz consequências muito terríveis para a sociedade, no que se refere também à justiça social. Então, hoje você tem jovens sem nenhuma perspectiva e mais, as consequências para a segurança pública. Durante mais de 2 anos, nós não tivemos acolhida escolar na rede estadual de ensino, que foi fechada pelos decretos, e por efeitos dele também as redes municipais de ensino. Então, esses jovens sem acolhida escolar foram simplesmente para as ruas e terminaram recrutados pelo crime, pela marginalização, pelo vício, e hoje muitos se perderam. Alguns se desestimularam a ir para a escola. Então, na verdade, se o governador queria combater uma pandemia, ele deveria ter fechado as 2 redes, a particular e a pública, mas simplesmente fechou a escola dos pobres e manteve aberta a escola dos ricos. Então, isso não se faz, isso é inconstitucional. A Fundação José Francisco de Souza foi a única entidade desse estado a lutar contra isso. Inclusive, denunciou o governador na Procuradoria da República, também chamou a atenção da Promotoria de Justiça da Educação da Paraíba e também das promotorias por várias comarcas do estado, inclusive aqui no Vale do Rio Piancó. Infelizmente, muitas das tentativas ministeriais de pôr fim a esse delito praticado pelo governador contra a educação escolar pública não lograram êxito porque não foram compreendidos devidamente pelo Tribunal de Justiça da Paraíba. Na verdade, o judiciário terminou conivente com essa prática delituosa do governador em relação à educação escolar pública. É lamentável também que João Azevedo tenha gastado 6 bilhões de reais com escolas fechadas. Mais de 6 bilhões de reais com escolas fechadas, sem dar condição nenhuma para o estudante assistir a aula online. Muitos não assistiram a aula online simplesmente porque não tinha acesso à internet, não tinha acesso ao celular, não tinha acesso ao computador, nem ao notebook. Então, simplesmente o governador acabou com a nossa educação pública e, enquanto isso, privilegiou a rede privada de ensino. Fechou a escola pública e manteve a escola particular aberta. É lamentável tudo isso.
e lamentável mais ainda as consequências que nós estamos sofrendo em função desse ato, dessa atitude do governador. E nós temos ressalvas também em relação a Pedro Cunha Lima, que apesar de dizer que é um defensor da escola, especialmente da escola pública, Pedro simplesmente se calou enquanto João editava esses sucessivos decretos em desfavor da escola pública. E não apenas o Pedro, as principais lideranças políticas do Estado, as entidades que se dizem em defesa da educação da criança e do adolescente, simplesmente todos se calaram diante dessa tragédia promovida pelo governo do Estado em relação à educação escolar pública. Nós não nos calamos e nem vamos nos calar, porque os efeitos dessas atitudes, desses atos institucionalizados pelo governador contra a escola pública, essas consequências e esses efeitos estão sendo sentidos e serão sentidos mais ainda no futuro. Então é lamentável que o governador tenha gastado tanto dinheiro e não tenha dado ao jovem a oportunidade de estudar com aulas presenciais, o mesmo direito que deu ao jovem da escola particular, nem tenha dado sequer condição para ele estudar na aula remota e menos ainda alimentação escolar. O que o governador fez foi distribuir algumas feirinhas ao longo dos 2 anos ou mais de 2 anos, feirinhas questionadas tanto do ponto de vista da qualidade quanto da quantidade. Então, nós não vamos aceitar que o governador agora queira pintar um quadro de uma educação que não existe, uma educação escolar pública que não existe, que, ao contrário do que ele diz, simplesmente foi acabada pelo seu governo diante desses decretos sanitários criminosos, lamentáveis. Se João queria, de fato, combater a pandemia, ele deveria ter fechado as 2 redes, ou aberto as 2 redes. Nunca ter privilegiado a rede particular, porque quem frequenta os alunos exatamente de boa condição econômica, os filhos dos empresários, dos políticos, das lideranças políticas, os filhos da elite, em detrimento do jovem egresso da família pobre. Então, o que ele fez foi um crime, uma injustiça, um apartheid que, de fato, trouxe consequências muito nocivas para a sociedade paraibana.